Como padrão, ao abrir um novo projeto, vemos um cubo, uma lâmpada e uma câmera na cena. Dá para customizar isso, mas esse não é o nosso foco no momento. Estou ativando o Screencast, que é um add-on onde tudo que interagirmos com o mouse e teclado no Blender é mostrado na tela, ou seja, todos os atalhos, comandos e interação que eu fizer será exibido na tela, pois além de eu mesmo mencionar os comandos e atalhos, algo que eu não mencionar ou se repetir, será mais fácil de você memorizá-los por estarem sendo exibidos na tela. Dessa forma, o seu aprendizado se torna bem mais didático. As janelas ou viewport podem ser facilmente subdivididas e manipuladas a fim de facilitar sua orientação quando estiver modelando ou quiser usar outra ferramenta do Blender em paralelo com a principal. Em qualquer ângulo que posicionar o mouse, aparecerá esse ícone de cruz, indicando que é possível dividir a janela. Clique e arraste para a direção 2D desejada, ou seja, vertical ou horizontal. Para fechar a janela criada, é só clicar com o botão esquerdo na ponta da janela, ou seja, da mesma forma que você abriu, e arrastar na direção de uma janela que deseje que continue em exibição. Outra forma é deixar o cursor dessa forma, em cima aqui duas janelas, e para juntar terá a opção Join Area. Bastando escolher para onde deseja juntar a janela, ou seja, a qual que vai permanecer, pela indicação dessa seta grande em background. Se estiver modelando um personagem, pode ser que queira usar 3 janelas, tipo uma principal em perspectiva e 2 auxiliares na visão de frente. Basta teclar um no teclado numérico e a outra na visão do lado direito com a tecla 3 do teclado numérico. Se caso deseje também uma janela de topo, arraste uma nova janela e basta teclar 7 no teclado numérico. Para a visualização de trás, lado esquerdo e por baixo do objeto, é só usar as mesmas teclas 1, 3 e 7 pressionadas junto com a tecla Ctrl, ficando respectivamente assim. Ou então, outra opção em cada visualização que estiver, pressionar a tecla 9, pois dessa forma poderá inverter a respectiva visualização. Caso queira maximizar uma das janelas, posicione o cursor do mouse sobre a janela para ficar no foco e use as teclas Ctrl mais espaço. Repita o comando se quiser reverter. Para colocar a janela em full screen, use as teclas Ctrl mais Alt mais espaço e repita o comando se quiser reverter. Outra forma para trabalhar com várias janelas, 3 delas nas 3 visões possíveis, que seria frente, lado e cima, é usar o Quad View. Para ativar o Quad View ou desativá-lo, pressione as teclas Ctrl Alt mais Q e você terá 4 janelas que são as 3 direções já mencionadas e mais uma janela livre em perspectiva. Nesse modo, as direções e coordenadas da janela são fixas, não podendo serem alteradas. Repita o comando Ctrl Alt mais Q para sair do Quad View. Vou explicar agora o modo de objeto e de edição, que de longe são os modos mais usados no Blender. Por padrão, a tecla usada para alternarmos entre o modo de objeto e o modo de edição da malha do objeto é a tecla Tab. Porém, você pode alternar essas opções como outras nesse menu.
Todo objeto criado, incluindo câmeras, lâmpadas, etc., sempre será listado aqui no Outliner, que no caso é como se fosse uma árvore ou hierarquia de tudo que foi criado na cena. Aqui você pode deixar qualquer objeto criado visível ou invisível. Na janela de propriedades é onde configuramos o nosso filme, render, post-processing, configurações de saída do filme, material do objeto selecionado, propriedades da mesh do objeto, seu nome, adicionamos modificadores, partículas físicas e muito mais. Normalmente, ela pode mudar alguma dessas opções, dependendo do objeto que selecionarmos na cena. Clicamos no segundo ícone, no caso nas propriedades do render, na janela de propriedades. Nós temos o modo de render que poderemos usar, e o que nos interessa no momento para editar e modelarmos é o Blender Eevee, que já vem selecionado por padrão. Preferências. Aqui nessa seção é aonde podemos mudar as configurações do Blender, adicionar add-ons, temas, linguagem e muito mais. Vou explicar o que realmente nos interessa para esse curso. Aqui em Add-ons é onde instalamos ou ativamos recursos e ferramentas para o uso em nossos projetos. Por exemplo, o Screencast que estamos usando como display de atalhos, eu instalei e depois ativei aqui em Add-ons. Dessa forma, ele fica disponível em meu projeto. No decorrer do curso, retornaremos para ativar alguns add-ons nessa seção. Em Input, é onde ativamos dispositivos de entrada, como teclado numérico emulado para notebooks, emular mouse de 3 botões e configuração para a mesa digitalizadora. Em Navigation, podemos alterar a forma em que o mouse ou a mesa digitalizadora irá trabalhar com a visualização e interação no mundo 3D, configurar sensibilidade, modos de zoom e modo em primeira pessoa e gravidade. Em Keymap é onde poderemos mudar as ações do mouse e atalhos do teclado. Se você for o usuário antigo do Blender, desde a versão 2.79, pode ser que queira usar o layout antigo do mouse do Blender. Então é aqui que deverá configurá-lo. Caso seja novo no Blender, não precisa alterar em nada se quiser. Em System, é a opção que iremos configurar nessa aula. Temos opções de limites do renderizador Cycles, memória usada, editor de vídeo e Sound. Aqui nas opções de desfazer e refazer, recomendo mudar para de 32 para um número superior a esse, por exemplo 128. No Render Cycles, clicamos em CUDA. Se estiver com alguma placa de vídeo GeForce da NVIDIA, por padrão ela será reconhecida e já será ativada, bastando apenas ativar os Cycles para o seu processador, que normalmente vem desmarcado. Optics é um recurso experimental, não iremos alterar em nada. OpenCL será ativado caso tenha alguma placa de vídeo da AMD, ou seja, alguma da linha Radeon que seja compatível, ou as APUs da AMD, ou até mesmo o chip gráfico da Intel, o Intel HD Graphics, que vem integrado em todos os seus processadores desde a 4ª geração. Em Save Load, o mais importante é certificar se o autosave está marcado, e poderá alterar o tempo que o autosave é ativado em minutos aqui em Timer. Caso não tenha muitos problemas com quedas de energia em sua região, deixe o valor 2, que já vem como padrão. Além disso, o Blender sempre vai salvar um backup do seu trabalho com a extensão .blend mais um número, ou seja, pode ser Blend 1, Blend 2 e assim por diante.
Caso seu arquivo principal fique corrompido, basta ir até a pasta onde ele foi salvo, deletá-lo e retirar o número do backup em sua extensão e confirmar. Quando abrir, verá que tem um último projeto que fez antes de modificar e ficar corrompido. Em File Path, você poderá alterar as pastas aonde o Blender costuma salvar arquivos. Normalmente costumamos alterar a pasta temporária e a pasta de saída de renderização. E por último, nesse menu à esquerda, escolheremos Save Preference. Agora pode fechar a janela. Existem mais opções sobre a interface e ferramentas, porém para ficar mais dinâmico e que o essencial fique gravado em sua mente de forma natural, iremos explicar no decorrer das aulas quando editarmos e modelarmos objetos em cena. Iremos prosseguir com o curso na próxima aula. Seja bem-vindo ao curso básico e essencial do Blender. Esse curso básico com o Blender tem como objetivo principal de ser uma fonte de aprendizado para usuários sem nenhum conhecimento prévio da ferramenta e capacitá-lo no uso da mesma, por entender os conceitos de edição e modelagem de um objeto 3D, tanto na modelagem direta como na modelagem não destrutiva. Explicarei também sobre as texturas PBR e como usá-las na texturização de cadeiras e uma mesa que iremos modelar nesse curso. Entenda agora por que o Blender, além de gratuito, é uma fantástica ferramenta para produções de qualidade profissional. O Blender, como todo software de desenvolvimento 3D, é manipulado pelo mouse em conjunto com atalhos no teclado. Quando estiver familiarizado com tais atalhos, verá que se torna muito fácil trabalhar com o Blender, principalmente na modelagem. Você poderá criar tanto animações 3D ou 2D, como modelar recursos 3D para o desenvolvimento de jogos digitais. E o maior desafio em conquistar tudo isso dependerá apenas da sua vontade e dedicação. Espero por você na próxima aula.